Bom dia, pessoal! Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de rochas ígneas. Então, nós comentamos que as rochas ígneas, elas podem ser formadas a partir do magma, que se solidifica abaixo da superfície terrestre, ou a partir da lava, que é aquele magma que extravasa para a superfície terrestre na forma de vulcões. Então, dependendo do processo de formação da rocha ígnea e também da composição química do magma, essas rochas vão apresentar determinadas características, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de rochas ígneas ocorrentes no nosso planeta. Bom, então o primeiro exemplo que nós vamos ver de rochas ígneas é o granito, que é uma rocha muito popular. Acho que todo mundo já deve ter visto um granito alguma vez na vida. É muito comum nas casas, né, nas pias, bancadas, como revestimentos de paredes e pisos. E o granito é a principal rocha da crosta terrestre, mais especificamente da crosta continental. O granito é uma rocha ácida, então ela é formada a partir de magmas muito ricos em sílica. Magmas mais ácidos, né, são muito ricos em sílica e também potássio e sódio, porém eles são pobres em ferro, magnésio e cálcio. Então, isso tudo vai influenciar, né, essa composição das rochas vai influenciar depois na fertilidade natural dos solos, né, dependendo dos minerais que vão estar presentes nas rochas. Bom, o granito então ele é composto essencialmente de quartzo e feldspatos, que são minerais félsicos, né, que apresentam cores claras, e grande parte, a maioria das vezes, né, eles também contêm biotita, que é um mineral mais escuro, né, que dá essas cores, essas pontuações escuras que a gente vê no granito. O granito pode ter uma ampla variação de cor, ele pode ter cores mais avermelhadas, mais rosadas, dependendo da proporção de feldspatos e também do tipo de feldspatos, né? Os feldspatos potássicos, por exemplo, eles tendem a dar essa cor mais avermelhada para os granitos. Mas eles são rochas ricas em minerais félsicos, então, e é uma rocha intrusiva, que é aquela formada, né, lá nas profundezas da Terra. Então, como nós comentamos, as rochas intrusivas são formadas a partir de magmas que se solidificaram abaixo da superfície terrestre em um processo mais lento, onde os minerais, né, que compõem essas rochas tiveram um tempo maior para crescerem e, portanto, as rochas apresentam uma textura mais grosseira, que é chamada de textura fanerítica, né, onde os cristais eles são facilmente vistos a olho nu. Bom, o correspondente extrusivo do granito é o riolito. O riolito ela é uma rocha que tem a mesma composição do granito, formada a partir de magmas que tem a mesma composição. Porém, ele é formado a partir de magmas que extravasaram para a superfície, né? Que passam a receber o nome, então, de lava. Então, o processo de formação do riolito aconteceu nessa solidificação de uma maneira muito mais rápida. Então, ele vai ter uma diferença, né, na textura que ele vai apresentar, que nós vamos comentar daqui a pouco. Bom, como o granito é a principal rocha da crosta continental, né, ele é um importante material de origem de solos. Na verdade, todas as rochas são importantes materiais de origem de solos, né, mas o granito, pela essa ampla ocorrência, pela essa predominância, né, dele na nossa crosta continental. Então, na região de Lavras, o material de origem predominante é o granito gneiss. A gente chama assim granito gneiss, que a gente vai ver quando estudarmos as rochas metamórficas, que o granito, quando ele é submetido a condições de temperatura e pressão muito diferentes daqueles que ele se originou, por exemplo, a gente viu que o granito forma solidificação do magma lá nas profundezas da Terra. Mas existem, através de processos de soerguimento ou de erosão, esse granito ele acaba vindo parar aqui na superfície da Terra, onde ele encontra condições de temperatura e pressão muito diferentes daquelas que ele formou, né? Muito diferentes das condições lá das profundezas da Terra. Então, esse granito ele se altera, ele se rearranja, né? Buscando uma estabilidade aqui nas novas condições. E ele se transforma, então, em um gneiss,
que é uma rocha metamórfica formada a partir do granito, tá? Nós vamos discutir isso com mais detalhes na aula de rochas metamórficas. Mas, então, o material de origem aqui dominante da nossa região é esse granito gneiss. Bom, o granito é uma rocha que tem uma grande importância também para a construção civil. Ela é muito utilizada aí na forma de blocos, né, na construção de fundações, de muros, calçamentos, e também é uma rocha ornamental, né, muito utilizada em revestimentos aí das casas. Então é importante ressaltar que muitos desses granitos comerciais que são vendidos por aí, muitos deles na verdade não são granitos, tá bom? O simples fato da rocha ser mais dura que o mármore e ser possível, né, de ser polida e ser trabalhada, ela já recebe essa denominação comercial de granito, mas isso inclui muitas vezes rochas ígneas básicas e até mesmo rochas sedimentares. O granito verdadeiro, ele é muito mais resistente, tem uma qualidade muito maior do que a grande maioria desses granitos comerciais. Bom, existe um tipo de granito que é chamado de granito pegmatítico. Isso é simplesmente uma referência à textura desse granito, tá? A composição é exatamente a mesma, só que no caso do granito pegmatítico, os minerais que compõem o granito, eles são grandes, eles têm mais de 1 centímetro de tamanho, podendo chegar aí até a metros ou dezenas de metros, dependendo das condições de formação dessa rocha, né, desses minerais. Bom, o próximo exemplo é o riolito, que é um equivalente extrusivo do granito. Ele possui basicamente a mesma composição química, também é uma rocha ácida, formada a partir de magmas muito ricos em sílica, porém ela é formada a partir do magma que extravasou para a superfície, né, que passa a ter o nome então de lava, e a gente estudou que nesse processo esse resfriamento, essa solidificação ocorre de maneira muito rápida, então não há tempo para os cristais dos minerais ali crescerem, né? Então essas rochas elas apresentam uma textura afanítica, uma textura fina, onde a gente não consegue visualizar a olho nu os cristais que compõem essas rochas, né? Também é uma rocha clara, formada de minerais félsicos, né? Principalmente o quartzo e os feldspatos. Bom, pensando então, resumindo aí, o granito e o riolito, ambos são rochas ácidas, muito ricas em sílica, também em potássio e sódio, né, dependendo da quantidade de feldspato que tiver nessa rocha, mas são rochas muito pobres em ferro, em magnésio e cálcio, que são elementos muito importantes na nutrição das plantas. Então essas rochas elas tendem a originar solos menos férteis do que aquelas rochas ferro-magnesianas que nós vamos estudar daqui a pouco, né? Rochas máficas, rochas escuras. Pensando em resistência à alteração, ao intemperismo, granito e riolito contêm muita sílica, eles têm bastante quartzo. O mineral quartzo, a gente viu que ele é o último que se cristaliza no magma, né? Seguindo a série de Bowie, ele é o mineral mais resistente. Então essas rochas elas tendem a apresentar uma maior resistência também ao intemperismo em relação às outras rochas que nós vamos ver agora, que tem um conteúdo menor de sílica, né, de quartzo e de feldspatos. Agora, se a gente comparar o granito e o riolito, ambos têm a mesma composição química, porém o granito ele tem uma textura mais grosseira, né? E lembra que nós comentamos que rochas com textura mais grosseiras, elas tendem a se alterar com uma facilidade maior que rochas de textura mais fina, porque os minerais que estão ali, eles se expandem, se contraem, né? E os coeficientes de dilatação são mais altos, existem mais espaços nessas rochas de textura grosseira para que a água, o calor e gases penetrem ali e acelerem o intemperismo, essa alteração das rochas. Bom, então nós vamos ver agora 3 exemplos de rochas básicas, tá bom? Nós vimos 2 exemplos de rochas ácidas e vamos ver agora rochas básicas. As rochas básicas, elas são formadas a partir de magmas que têm uma quantidade menor de sílica do que aquelas ácidas, né? E magmas que são mais ricos em ferro, magnésio e cálcio. Bom, o gabbro, ele é composto essencialmente de piroxênio, anfibólio e plagioclásio de cálcio. Se a gente lembrar lá da série de cristalização de Bowie,
a gente vai ver que os primeiros minerais que se cristalizam são a olivina, que é um mineral ferro-magnesiano, e o plagioclásio de cálcio, que é um mineral rico em cálcio. Depois da olivina, na série contínua, temos os piroxênios e os anfibólios, que são minerais muito ricos em ferro e magnésio também. Então, o gabbro, o diabase e o basalto, todos eles são rochas muito ricas em minerais que contêm ferro, magnésio e cálcio, né? Que são fontes importantes de nutrientes para as plantas. Então, a gente espera, né, que solos originados dessas rochas básicas, eles apresentem uma fertilidade natural maior em função da sua composição. Bom, todas essas rochas básicas que nós vamos falar agora, elas são rochas máficas, rochas de cores escuras, porque elas são ricas em minerais máficos, né? Minerais ferro-magnesianos que dão essa coloração às rochas. Então, visualmente, quando a gente olha uma rocha, mesmo que a gente não saiba que rocha é essa, se a gente sabe que aquela é uma rocha ígnea, pela cor a gente já sabe distinguir se essa rocha ela vai originar solos mais férteis ou solos mais pobres, ou se essa rocha ela vai ser mais resistente ao intemperismo ou menos resistente ao intemperismo, tá? Isso tudo nós vamos discutir até o final da nossa disciplina. Bom, o gabbro ele é uma rocha intrusiva, assim como o granito, porém, né, o granito era ácido e o gabbro é básico, e por ser uma rocha intrusiva, também apresenta textura fanerítica, né? Essa textura fanerítica, grosseira, ela é característica de todas as rochas intrusivas, independente da composição. É uma rocha pouco comum na crosta continental, ela é mais comum na crosta oceânica, né? Mais especificamente na crosta inferior oceânica. E ela é o equivalente intrusivo do basalto, que é uma rocha que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma rocha bastante popular também. O gabbro e o basalto têm a mesma composição química, porém o gabbro é intrusivo e o basalto ele é extrusivo. Bom, nós comentamos que aqui na região de Lavras o granito gneiss é um material de origem predominante, né? Mas nós estamos numa região de grande diversidade geológica, inclusive, né, com a ocorrência aí de gabbros. Aqui dentro da UFLA mesmo, quando voltarmos à aula presencial, a gente vai ter a oportunidade de ver isso na prática, né? Dentro de um pequeno espaço que a gente caminhar, a gente vai passar da transição de granito, do material de origem granito para o gabbro, e a gente vai observar o quanto os solos eles são diferentes. O solo que é originado do granito e o solo que é originado do gabbro, isso percorrendo uma distância muito pequena, tá bom? Bom, o gabbro também é uma rocha que tem uma grande importância na construção civil, tem inúmeras utilidades aí também, como calçamento, revestimento de casas e várias outras funções. Bom, o próximo exemplo então é o diabásio, que também é uma rocha básica e uma rocha máfica, ou seja, uma rocha escura, né? A constituição mineralógica essencial é a mesma do gabbro e do basalto, são compostos por piroxênios e anfibólios, minerais ricos em ferro e magnésio, e plagioclásios de cálcio, que são minerais ricos em cálcio. Bom, o diabásio também é uma rocha intrusiva, então ele tem uma composição igual à do gabbro e ele também é uma rocha intrusiva, mas a diferença é que o gabbro ele se forma a grandes profundidades, enquanto o diabásio ele se forma muito próximo ali da crosta terrestre, tá bom? Ele se forma no interior da crosta, mas a pequenas profundidades. Rochas que se formam, né, nesses locais são chamadas de hipoabissais. Então é por isso que o diabásio ele apresenta uma textura intermediária, né, entre a fanerítica e a afanítica. Podemos dizer que ele tem uma granulometria média. Os cristais eles podem ser vistos a olho nu, mas com uma dificuldade muito maior do que no caso do gabbro. Então, o diabásio ele é uma rocha intermediária entre o basalto e o gabbro, tanto quanto ao local de resfriamento de formação, tanto em relação à textura. Os estados de São Paulo e do Paraná, eles registram aí, né, grandes ocorrências de diabásio,
cuja formação está ligada a processos de vulcanismos que ocorreram aqui no Brasil e na Argentina, lá no período do Cretáceo. Nós vamos falar já quando falarmos sobre o basalto, né, que deu origem a essas intrusões de abásios, né, além de derramamentos de basalto que geravam solos muito férteis nessas regiões. Bom, também tem uma importância para a construção civil, da mesma forma que o gabbro também é utilizado para revestimentos de parede, para calçamentos de ruas, passeios, e como material de origem pelo fato, né, de tender a originar solos mais férteis. Bom, então a última rocha que nós vamos ver é o basalto, que também é uma rocha básica, uma rocha máfica, também constituição mineralógica essencial, né? Piroxênios, anfibólios, ricos em ferro e magnésio, e plagioclasos cálcio, ricos em cálcio. Então a gente espera, né, que também originem solos de maior fertilidade natural do que as rochas ácidas, apesar que nós vamos ver que existem outros fatores de formação que vão influenciar nessa fertilidade natural do solo, tá? Às vezes mesmo solos originados de rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio, eles podem eventualmente ser pobres nesses nutrientes por conta da ação de outros fatores de formação, como o clima, por exemplo, que é muito ativo aqui em regiões tropicais, né? E acabam lavando, lixiviando, retirando esses elementos dos solos, tá? Mas nós vamos discutir isso com mais calma quando entrarmos na parte do intemperismo. Então, o basalto é uma rocha extrusiva, tem uma textura afanítica, né? Toda rocha extrusiva tem textura fina. Então, a gente viu que o gabbro é intrusiva, textura grossa, o diabásio, ela é intrusiva, porém se formou muito próxima à crosta, então tem uma textura média, né? E o basalto, textura afanítica, textura fina, porque é uma rocha extrusiva. É importante ressaltar também que essas rochas ricas em elementos ferromagnesianos, como elas contêm menos sílica, elas contêm menos quartzo, elas também se alteram com mais facilidade, tá bom? Além de dar origem a solos mais férteis, elas são menos resistentes ao intemperismo, por ter menos quartzo e também porque os minerais ferromagnesianos são sujeitos à oxidação e com isso o intemperismo ele é acelerado. É muito comum, né, na bacia do Rio Paraná, fruto então do derramamento de basalto que aconteceu lá no período do Cretáceo, cerca de 137 a 127 milhões de anos atrás, né, que é uma prova que aqui no Brasil já ocorreram eventos vulcânicos, né, que deixaram marcas. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem aqui das cataratas do Iguaçu, onde a gente pode ver que os degraus aqui eles registram, né, a sucessão de derrames vulcânicos que ocorreu no Brasil e na Argentina no período do Cretáceo, que deu origem a solos muito férteis, que eram chamados, né, antigamente de terras roxas, que hoje em dia são os latossolos vermelhos e os nitossolos vermelhos, que são solos que têm uma fertilidade natural muito alta, portanto, tem um grande valor aí para a agropecuária, né? Também tem uma importância, além, né, como material de origem de solos, tem uma grande importância aí para a pavimentação também, para a construção de passeios. Um exemplo, né, o calçadão lá do Rio de Janeiro, o famoso calçadão. Ele é feito, né, essas rochas mais escuras são basaltos, ou também diabásios, chamado também de pedra portuguesa. Também é uma rocha ígnea, tem uma grande importância aí em vários aspectos. Bom, então, para fechar nossa aula, né, vamos fazer uma associação aí das rochas com os solos. Então, como a gente já comentou, né, nós esperamos que solos originados de rochas ígneas ácidas apresentem uma fertilidade natural mais baixa, porque essas rochas elas são mais pobres, né, em ferro, magnésio e cálcio. E esses solos tendem a ter uma coloração mais pálida também, justamente porque as rochas são muito pobres em ferro. Nós vamos ver que o ferro é um dos principais agentes pigmentantes dos solos. Já os solos originados de rochas ígneas básicas, eles tendem a apresentar uma maior fertilidade natural, já que as rochas têm mais ferro, magnésio e cálcio, importantes para a nutrição das plantas, tendem a apresentar cores mais escuras, mais vibrantes, né, mais vermelhas,
porque as rochas são muito ricas em ferro. A gente vai ver que o ferro é o principal agente pigmentante dos solos. E também, pessoal, solos mais argilosos. A gente vai entender isso quando estudarmos intemperismo, mas essas rochas que se alteram com uma facilidade maior, que são menos resistentes, elas tendem a originar solos mais profundos e mais argilosos, né? A argila é a menor fração mineral existente no solo, então essas rochas mais susceptíveis tendem a formar uma quantidade maior de argilas. Bom, mas o que tem que ficar claro ao longo dessa disciplina é que existem outros fatores de formação que vão influenciar as características dos solos. Então, mesmo solos oriundos de rochas muito ricas, por exemplo, em ferro, magnésio e cálcio, eles podem ser pobres nesses nutrientes, por conta da ação de outros fatores, como o clima, por exemplo. A gente vai ver que aqui em regiões tropicais, como o Brasil, os solos eles tendem a ter uma fertilidade natural baixa, independente da rocha de origem. Por quê? Porque o clima aqui ele é muito ativo. A gente tem altos índices de precipitação e altas temperaturas. Então, todos os nossos solos, todos não, né? A grande maioria, tendem a ser muito intemperizados. Então, o que acontece? A precipitação chove muito. À medida que essa água vai infiltrando no perfil do solo, ela vai lavando, lixiviando esse solo, que é o termo correto, lixiviação. Ela vai retirando ali esses elementos mais solúveis que vão embora para o lençol freático e esse solo acaba ficando empobrecido em cátions básicos, né, em muitos elementos que são nutrientes para as plantas. Nós vamos discutir isso tudo com calma ao longo da nossa disciplina, tá? Mas considerando apenas o material de origem nesse processo de formação do solo, essas associações que nós fizemos nessa aula, elas são muito válidas, tá bom? Bom, agora para fechar de verdade, vamos responder algumas perguntinhas, né? Para ver se a gente torna as coisas mais claras aí. Bom, por que o granito é mais claro que o basalto? Porque o granito é formado a partir de magmas mais ácidos, que são magmas mais ricos em sílica, né? Ele é formado essencialmente por minerais félsicos, que são minerais que apresentam cores claras. Já o basalto é formado a partir de magmas básicos. Ele é rico em minerais ferromagnesianos e cálcio, né? Esses minerais ferromagnesianos são minerais máficos que possuem cores escuras. O basalto e o riolito são rochas extrusivas. Quais as principais diferenças entre elas? Bom, ambos são extrusivos e ambos apresentam textura fina. Porém, o basalto é formado a partir de magmas básicos, ricos em ferro, magnésio e cálcio, e rico em minerais máficos, né? Uma rocha escura. Já o riolito formado a partir de magmas ácidos, ricos em minerais félsicos, de cores claras. O que é uma rocha ácida e uma rocha básica? Bom, já comentamos várias vezes, né? Uma rocha ácida é aquela formada a partir de magmas muito ricos em sílica, maior que 65%. E as rochas básicas, formadas a partir de magmas que têm de 45% a 52% de sílica e contém teores maiores de ferro, magnésio e cálcio. Uma rocha pode ser extrusiva e ácida ao mesmo tempo? Sim, um exemplo é o riolito, né? Que é uma rocha ácida, porém extrusiva. Não tem problema nenhum, tem nada a ver. Qual rocha tende a formar solos mais argilosos? Uma máfica ou uma félsica? Nós também comentamos, né, que rochas máficas, mais escuras, básicas, se alteram mais facilmente. Então, elas são mais facilmente intemperizadas. Então, elas tendem a formar solos mais argilosos. Solos mais argilosos são aqueles mais intemperizados, tá bom? Qual rocha magmática tende a formar solos mais avermelhados? As rochas magmáticas ou ígneas, né, tanto faz, básicas, né, ricas em elementos ferromagnesianos. Ferro é um dos principais agentes pigmentantes dos solos. Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, postem lá no fórum do campus virtual, tá? É importante que vocês participem das aulas, até mesmo para eu ver se eu estou conseguindo passar, pelo menos, né, o básico do conteúdo, se vocês estão conseguindo absorver e aprender mais aí sobre as rochas e posteriormente sobre os solos, tá bom? Se quiserem mandar e-mail também, fiquem à vontade. Muito obrigada, espero que tenham gostado da aula e bons estudos.